Nós estamos com a infectologista, doutora Cristina Barata, na ponta da linha. Muito obrigado mais uma vez, doutora Cristina, por estar falando com a gente aqui, com os nossos ouvintes, os nossos internautas, e trazendo aqui à luz da ciência, né? Como é que estamos nos comportando aí diante dessa pandemia. Mais um decreto, poucas mudanças em termos práticos, mais uma rigidez maior com relação às penalidades, às multas. Parece que, eu acho até que o governo está investindo mais nessa questão de fazer com que as pessoas fiquem com medo e acabem cumprindo as regras, né, do que realmente estabelecer regras mais duras. Qual a análise que a senhora faz, doutora? A senhora entende que o momento está proporcionando possibilidade realmente de ter alguma flexibilização, de ter ainda a movimentação que está prevista? Bom dia. Bom dia, Janário. Olha, eu acho que a prefeitura está realmente tentando sensibilizar pelo bolso, porque depois de tanto tempo as pessoas ainda não entenderem a importância dessas medidas não farmacológicas, tem realmente gerado um desconforto muito grande para todos os setores, né? O setor financeiro, o setor de saúde, de ensino, estão ficando muito prejudicados depois de tanto tempo com essas restrições, ou mesmo, né, alguns setores totalmente ainda impedidos de voltarem ao ritmo normal. Cristina, bom dia, prazer em tê-la aqui conosco novamente, tudo bem? Bom dia, Lídia, tudo tranquilo. Nós estamos vendo a vacinação avançando no Brasil, avançando aqui em Uberaba de alguma forma também. Temos visto algumas flexibilizações, alguns municípios da nossa região já retomando, se preparando para a retomada das aulas agora, ainda no mês de junho, outros mais para frente um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem notícias que vêm de fora anunciando uma terceira onda da Covid. Da senhora que está sempre por dentro, estudando esse assunto, há realmente essa possibilidade de nós enfrentarmos uma terceira onda da Covid ainda em 2021? Olha, Lídia, em relação à terceira onda, a gente tem, assim, acho que é critério semântico, né? O que é uma terceira onda? Para eu falar que tem uma nova onda, eu tenho que ter praticamente zerados casos dessa onda que está em curso. Então, na realidade, o que a gente está vendo é que no momento ainda muito alto de casos, ainda, né, com taxas de ocupações de leitos hospitalares muito altos, pode haver um incremento, mas na realidade, assim, estatisticamente falando, isso não é uma terceira onda. Porque eu não consegui, como o ano, né, passado, os casos em setembro, outubro para novembro, reduziram praticamente a números bem pequenos e depois voltaram com aquela alta incidência. Mas realmente a grande preocupação que se tem é em relação ao aparecimento dessas variantes e que se as vacinas, ou mesmo as pessoas que ainda não vacinadas, mas que já tiveram a infecção, se elas vão estar imunes, né, para poder conter todo esse quadro, né, da epidemia e não ser novamente reinfectados. Essa ainda é uma grande questão, né? A doutora Esther Sabino, que é uma grande microbiologista, geneticista, né, dentro da pesquisa da identificação das variantes, ela acredita que o que vai manter, pela força que tem, é a atual variante mesmo, a P1. Então, se realmente conseguir segurar a P1, ser ela a cepa, né, a variante mais predominante, a gente provavelmente não vai ter essa terceira onda. O que pode acontecer é assim, que junto com as vacinas, as pessoas não entenderem, né, que é importante manter essas medidas de precaução, que a vacina não te garante 100% na não aquisição, ou você ser um portador assintomático, a transmissão vai continuar. E é lógico que a pandemia só perde força quando todos já estiverem, né, praticamente ou expostos ou vacinados.
Doutora, Isso significa, então, que seria uma extensão da mesma onda. Isso. No nosso entender, se eu não tiver um decréscimo, por exemplo, hoje nós ainda estamos tendo acima de 1.200, 1.500 mortes dias, às vezes tem momentos de 2.000. Enquanto isso não cair para 100, 150 mortes dias, eu não posso falar que depois vai ter uma terceira onda. Na epidemia da gripe espanhola, realmente teve uma terceira onda. Então, o pessoal fica também pensando na dinâmica dessas outras pandemias. doutora, a gente tem visto também falar que, além da Covid, nós estamos prestes a enfrentar também uma nova onda daquelas gripes que vem da China, né? Gripe aviária, gripe suína, gripe não sei o quê. Milhões de gripes esquisitas que vêm lá da China, sempre da China. Na realidade, isso daí tem algum fundamento, essa conversa que a gente ouve, isso tudo que se vê nas redes sociais a respeito de uma nova pandemia que estaria nos assombrando ou prestes a chegar ao Brasil? Olha, Lídia, a gente realmente tem muito receio desses vírus respiratórios, né? Principalmente esses vírus que tiveram mutações recentes em que a população nunca tinha sido exposta ou mesmo não protegidas por vacinas, então realmente ocorre risco. Essa história desse relato que está tendo na China, né, do H3N2, que é uma variante do vírus da gripe da influenza, são ainda boatos, assim, nada cientificamente comprovado. E esse é o grande problema em relação à China, que a hora que ela divulga, né, os dados, a hora que ela comunica à população, né, responsável, uma Organização Mundial da Saúde, um Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Vacinas, a coisa já perdeu o controle. Então, é essa a nossa grande preocupação com esses vírus que a gente não teve, né, ainda exposição à população. Agora, com relação ao que nós temos hoje aqui em Uberaba, vamos voltar para a nossa realidade local. Está na hora realmente da gente fazer essas flexibilizações, com abertura de restaurantes até mais tarde, com o retorno das aulas presenciais e até mesmo com uma vida praticamente mais normal, com tantos leitos de hospitais sendo ocupados e com tantos números de óbitos como a gente tem visto? Qual o quadro que a senhora faz? Olha, o momento, eu acho que não está ruim. A gente está vendo a evolução natural praticamente, né? A gente pouco mudou o comportamento do vírus na população, né? Apesar de várias medidas de intervenção, de várias condutas, tudo. O que realmente vai mudar é o comportamento das pessoas, isso é que vai modificar a evolução, se ela realmente vai até o seu esgotamento. Mas eu sou muito a favor, Lídia, da volta principalmente das aulas. Eu acho que não é na comunidade escolar o maior risco, né? Agora, ainda mais dando oportunidade de se vacinar às professoras, né? E principalmente os pais, né? As pessoas mais velhas, os tios e avós já protegidos, esse era o grande medo, que as crianças trouxessem para dentro de casa. E o que eu vejo, assim, a nossa cidade, em termos de internação, de leitos hospitalares, está num momento mais calmo. Mas a pandemia, ela é cíclica. O que hoje está sob controle, pode ser que daqui 14 dias não. Por isso é muito importante essas medidas de vigilância, esse monitoramento, porque o número de casos ativos é que vão te determinar a ocupação de leitos hospitalares e, consequentemente, o número de óbitos. Hoje nós temos 2.725 casos ativos, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura. Esse número é um número razoável, considerando a população de Uberaba? Vamos fazer, assim, umas contas, né? Se eu sei que desses casos ativos, 20% podem apresentar uma forma mais grave, então eu teria mais ou menos em torno de 500 pessoas com possibilidade de internação, certo?
E desses 500 com possibilidade de internação, 5% precisariam de leito de UTI, né? 10, seria 25 a 30 pessoas. Eu acho que a nossa comunidade teria condições de ser bem atendida. É lógico que a gente não pode deixar de pensar no esgotamento físico e mental das profissionais de saúde, da falta de recursos e de insumos, mas a gente tem que sempre tentar mostrar que a vida pode sim ter um ritmo quase que normal, não tem ainda um alvará de 100%. As pessoas têm que entender que mesmo vacinadas, ou mesmo depois de terem sido infectadas, a importância do uso das máscaras, desse distanciamento. É mais ou menos o que eu digo assim, olha, você precisa ter sua vida de volta, mas infelizmente com regras diferentes. Agora, doutora, com relação às viagens, muita gente está assim aflita, eu também fico me incluo nesse grupo, louco para viajar, para sair um pouco de casa, para poder passear, espairecer. É hora disso? Olha, tenha as condições para você fazer. Eu sou muito adepta de você, eu quero viajar, mas eu não vou viajar numa condição em que a exposição é muito grande. Então, por exemplo, ir para um país onde que as regras já estão praticamente abolidas, em que não se usa mais máscara, comunidade, eu já teria um pouco mais de receio. Mas eu, por exemplo, olha, eu quero ir para um hotel que é um resort, é muito grande, muito espaçoso, tem 40% só de ocupação, eu vou no meu carro e vou, fazer, assim, é uma viagem com limites. Infelizmente, aquelas viagens que a gente gostava, que ia, né? Hoje a gente vê as fotos, né, do pessoal dentro dos locais turísticos, a gente fica imaginando como é que a gente frequentava aquilo sem nenhum receio. Então, esse momento eu ainda não sei se a gente está muito próximo de atingir. Mas viagens limitadas, com poucas pessoas, em que você vai ficar no local aberto, eu acho que já pode sim, as pessoas têm essa oportunidade já de fazerem, quem pode. Essa perspectiva pode melhorar a partir do segundo semestre, doutora? Eu tenho muita fé nisso. Eu tinha apostado muito em maio. Eu apostava que em maio a gente ia ter muita redução de casos, já ia começar a desacelerar. Eu não vi, mas eu imagino que a partir de agosto e setembro, com certeza, porque a gente está vendo um aporte muito grande de vacinas, pelo menos na conversa, né, dos governantes, a chegar no Brasil. Então, eu acho que a gente vai sim, e as pessoas não vão ter essa tolerância, ou as coisas vão ter que partir por um esquema bem mais tranquilo, sim. Eu acho que a partir de setembro a gente já tem uma boa condição de ter uma vida mais normal. Doutora, a senhora colocou a questão da vacinação e tudo indica realmente que a partir da segunda quinzena de junho, julho, agosto, depois setembro, teremos aí a oferta de muita vacina. Mas a gente tem esse intervalo da primeira e segunda dose. A partir do momento da primeira dose, por exemplo, a gente comentava aqui a questão da volta das aulas presenciais, com os professores tendo sido vacinados apenas com uma dose, né, principalmente da AstraZeneca. Agora que depois da segunda dose, só depois de 3 meses. 3 meses, 90 dias. Há realmente uma imunização nessa primeira dose, já possibilita aí esse retorno? Como é que a senhora analisa esse intervalo de primeira e segunda dose? Porque a segunda dose, pelo visto, a gente vai entrar 2022 ainda esperando talvez segunda dose. O cenário, né, que a gente vê, né, das expectativas de uma vacinação conclusa, em algumas cidades eu tenho ouvido até 2025, até 2026, que poderia realmente a população estar imunizada. Mas isso é hoje com o atual cenário. É o seguinte, agora que estão sendo desenvolvidos os estudos de vida real em relação à vacina. Uma coisa é você ter o estudo clínico com um grupo fechado, controlado, quando você está validando o processo de vacinação. E o outro é ver o comportamento na população geral
onde você tem características totalmente diferentes das pessoas. Alguns estudos, e o que adiantou mais foi o Chile, né, que já fez um estudo em 52 mil pessoas vacinadas, e eles provaram que a primeira dose já dá uma proteção em torno de 45% a 50% da Coronavac. Da Pfizer, parece que ela já dá numa única dose uma proteção acima de 80%. Que na realidade essas segundas doses seriam reforço da primeira. Da AstraZeneca, que também é uma que é mais prevalente entre nós, no Chile ela provou uma proteção em torno de 60%. Na Turquia, a gente não sabe por que a característica, isso chegou próximo a 75%, 80%. Então, o que é essa porcentagem? É baixa, mas ela te previne principalmente de formas graves. Se eu puder garantir para a população, olha, você pode ainda ser exposto, mas você terá uma chance bem menor de ter uma forma grave, eu acho que essa é a validade. Então, com essa oferta de vacinas, eu fico até receiosa de dizer, mas eu tenho uma preocupação muito grande de ter um aporte tão grande, da gente chegar a perder vacina, como a gente está vendo agora, que vai chegar da Janssen, 3 milhões de doses, com vencimento no dia 26 de junho, eu fico imaginando se vai dar tempo. E é uma vacina de única dose. Então, qual que seria a estratégia que o governo vai adotar para disponibilizar e para que grupo valeria a pena ele ser imunizado logo com uma única dose? Então, a gente tem que entender, por isso que é importante, enquanto a transmissão entre as pessoas estiver muito alta entre a população, as vacinas não vão dar conta sozinhas. Por isso que é importante eu jogar para baixo, diminuir bastante a transmissibilidade. Tá. Então, quer dizer, de qualquer forma, a partir já da primeira dose, vai haver aí uma redução significativa no número de casos. Muito. Desde que as pessoas complementem com as outras medidas. Tá. Exatamente isso eu queria perguntar. Porque muita gente, assim que toma a segunda dose, sai lá do posto de vacinação e arranca a máscara e fala assim, tô livre! Não é bem assim, né, doutora? Olha, tem risco, né, realmente. Ele tá falando isso que ele vai tomar vacina hoje, viu, doutora? Mas fala para ele que depois que toma mais 15 a 20 dias para se segurar. E essa falsa sensação de proteção de 100% gera realmente algum risco maior para a comunidade. A gente tem visto pacientes com 2 doses, já com prazo, né, definido depois da segunda, ainda adoecerem. Alguns adoecem de forma grave, alguns passam muito bem, passam com a forma mais branda da doença, mas ainda há risco de se ter forma grave, principalmente se aquela pessoa que está imunizada, ela é de um grupo de prioridade devido às suas doenças de base. Muitas das vezes, o próprio Covid não é grave, mas ela já tem uma condição de saúde tão comprometida que o vírus só vai ser um gatilho para aquilo parar de uma vez. E a pessoa acaba indo a óbito pelas complicações. Então, essa é uma das grandes preocupações. E a outra preocupação que tem que se ter é que ainda eu tenho populações, né, alguns grupos prioritários que não estão imunizados, né? E a gente tem visto agora, né, além do rejuvenescimento da doença, um aumento muito grande de comprometimento de gestantes e obesos. Esse é grande. Hoje, por exemplo, essa semana lá no hospital de escola, né, dos 10 pacientes de UTI, 8 eram obesos, todos acima de 100 quilos. Doutora, eu estou aqui com uma pergunta da nossa colega Joana Prata, que acabou de voltar ao trabalho depois de ficar aí de molho com a Covid, e ela quer saber... Joana foi bem. Foi bem. Só ficou um pouquinho manhosa, mas foi bem. Mas mexe, né, Lívia? Mexe demais com a cabeça. Doutora... Esse é um dos grandes problemas da infecção. Até você ter o resultado na mão. Você acha que a coisa está para outro lado, quando ele está do seu ladinho, a cabeça sente muito.
É outra história, né? Ela está querendo saber o seguinte, qual que é o tempo de imunidade de quem pegou a Covid? Porque viu aqui nas redes sociais que a doença, que essa imunidade pode durar até 11 meses e é mais eficiente do que qualquer vacina imunológica básica comprovada, né? Então, quer saber se realmente quem pegou a Covid está mais imunizado ou menos imunizado que quem toma vacina. Ela quer saber se está imune. Quer saber se... O que o pessoal tem colocado é o seguinte. Teve até uma conferência muito boa com o pessoal do Sírio Libanês, justamente colocando. Como tudo é muito novo, gente, a gente não pode, na ciência, tudo que tem menos de 20 anos de evidência é ainda jovem ou é prematuro alguma confirmação. Mas o que se tem até hoje é o seguinte, o que está provado até é que de 4 a 6 meses após a infecção natural, a chance de você adquirir novamente o coronavírus é muito pequena, a não ser que você tenha uma variante muito diferente daquele primeiro vírus que você adquiriu. É igual, vamos pôr, da gripe. Eu estou vacinando, estou protegido, mas entrou uma variante muito diferente, a chance de eu adquirir volta para estaca zero. Entendi. E em relação à vacina, o que eles estão mostrando é o seguinte, que pessoas que tiveram a infecção natural e depois tomam a primeira dose, essa vacina serviria como um booster. Então é isso que o pessoal tem feito, esse estudo muito grande em Manaus. E não tem ainda uma confirmação muito firme, né, muito significativa, de que a infecção natural é mais potente em relação à vacina. Tudo isso vai depender dessas mutações que o vírus sofre. Tudo, então, é expectativa, não tem realmente uma comprovação científica, de né? observação, que a gente chama, estudos de observação. Não são estudos assim que você pegou uma população de um jeito, a população do outro, colocou no ambiente e viu como é que isso funciona, que a gente chama estudos cegos, né, randomizados. O pessoal fala, mas se a gente ficar esperando a ciência, vai morrer todo mundo. Não, mas eu acho que você faz o que está disponível no momento, o que a ciência hoje e o que os estudos estão mostrando, e depois se ajusta. Vai ter perdas? Vai, mas vai ter ganhos importantes também. Doutora, só uma última pergunta, porque outro dia me fizeram aqui, o pai de um amigo, ele vacinou as 2 doses da Coronavac, e ele recentemente agora foi à farmácia e fez um teste lá de IgG, e constou que ele não tinha anticorpos, ele não estava imunizado. Isso pode acontecer? Olha, essa é uma das grandes polêmicas que a gente está passando pela angústia da população para saber se está imunizado. Esse teste de IgG comum, ele só te mostra se você foi exposto ao vírus natural. Ele não é marcador de vacina. Marcador de vacina é o IgG neutralizante. É um outro tipo de teste que também pesquisa o IgG, mas ele é feito de maneira um pouco diferente. Agora, o que chama? Esses testes são altamente dispensáveis, porque a imunidade que a gente tem não é só exclusivamente de IgG. Eu tenho vários outros tipos de imunidade que são desenvolvidas que a gente chama celular, que é imunidade de linfócitos, é imunidade de leucócitos, de outros citocinas. Então, ainda não existe um teste que te fale, você tem imunidade ou não quando vacinar. Então, as pessoas estão muito angustiadas, têm corrido atrás, feito esses testes, mas a presença ou a ausência não te dá passaporte para garantir que você esteja realmente protegido. Tá certo. Doutora, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista, sempre muito esclarecedora, doutora Cristina.